E aí, exatalizadores, beleza? Professor Arthur aqui na área, trazendo mais questões no nosso canal de Matemática e Física. E dessa vez eu escolhi duas questões da prova do ITA de 2020, o Acesso 2020, né? Pra gente resolver aqui acerca de termodinâmica, tá? Que é um conteúdo que eu tenho comentado lá no nosso Instagram. Se você não segue lá, já aproveita e segue nosso Instagram, que é o @exatalizando.oficial, onde os resumos que eu posto lá, provavelmente eles geram os novos vídeos, beleza? Então, já falado sobre isso, depois da vinheta você vai ver as soluções. Então, simbora! Aqui, exatalizadores, a nossa primeira questão, tá? A questão 9 da prova do ITA diz o seguinte: uma certa quantidade de gás com temperatura inicial T0, pressão P0 e volume V0 é aquecida por uma corrente elétrica que flui por um fio de platina no intervalo de tempo ΔT. Esse procedimento é feito duas vezes. Primeiro com volume constante V0 e pressão variando de P0 para P1, e a seguir com pressão constante P0 e volume variando de V0 para V1. Assinale a alternativa que explicita a relação CP-CV, né? Capacidade térmica a pressão constante, capacidade térmica a volume constante desse gás. Tá? Então, como a gente vai começar aqui nossa solução? A gente vai avaliar cada etapa, né? Ele diz que foi feito duas vezes o procedimento. O primeiro, né? O primeiro procedimento foi feito com volume constante. Então, vamos avaliar esse processo, né? Vamos colocar aqui primeiro. O volume V0, ele vai ser o quê? Ele vai ser constante. Então, se esse volume aí ele vai ser constante, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter aquela situação da Lei Geral dos Gases, né, adaptada para uma situação de transformação isocórica, que vai ficar P0 está para T0, assim como P1 está para T1, ok? Agora o que a gente vai fazer é isolar a temperatura 1, né? Eu vou resolver isso aqui, encontrar T1 em função das outras variáveis de estado, tá? Então a gente vai ter aqui T1 igual P1 vezes T0, né? Que a gente vai ter uma multiplicação cruzada aqui, P1 vezes T0, isso dividido por P0. Tá? Encontramos aqui nossa temperatura 1, agora o que a gente vai fazer é medir, né? Calcular qual é a quantidade de calor que foi utilizada nessa primeira parte. Tá? Então a gente tem aqui quantidade de calor, que eu vou chamar de QV, que é a volume constante. Tá? Então, nós vamos ter a capacidade térmica a volume constante vezes a variação de temperatura ΔT. A variação de temperatura vai ser T1 menos T0. Então, a gente escrevendo direto logo aqui, ó, QV vai ser CV vezes T1 menos T0. Nosso T1 está aqui, ó, é P1 vezes T0 dividido por P0 menos T0. Tá? A nossa variação de temperatura. Agora você percebe, ó, que T0 é um fator comum, então a gente coloca isso em evidência, a gente vai ter aqui, ó, QV é igual a CV vezes T0 vezes P1 sobre P0 menos 1. Tá? Então, esse valor que a gente encontrou, essa quantidade de calor aqui, a gente vai deixar ela destacada, né? Por quê? Porque a gente vai fazer uma comparação entre as duas quantidades de calor envolvidas em cada etapa do processo. Aqui a gente viu a volume constante, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que esse procedimento vai ser a pressão constante. Tá? Então, na segunda parte, a gente tem P0 constante. Tá? Se P0 é constante, a Lei Geral dos Gases vai ter a adaptação, né? Que agora é o processo isobárico. Então, a gente vai ter V0 está para T0, assim como V1 está para T1, ok? Então, aqui a gente faz o que? O mesmo procedimento. Eu vou escrever T1 em função das outras variáveis de estado. Então, a gente vai ter T1 igual, fazendo a multiplicação cruzada, V1 vezes T0, V1 vezes T0 dividido por V0. Tá? Agora a gente faz o cálculo da quantidade de calor, só que essa quantidade de calor é a pressão constante, então vamos chamar de QP, ok? E isso vai ser igual a CP, que é a capacidade térmica a volume constante,
multiplicado pela variação de temperatura ΔT. Ora, a gente sabe que a variação de temperatura é temperatura 1 menos temperatura 2. Então, eu vou ter Cp, que multiplica T1, que a gente viu que isso vai ser V1 vezes T0, sobre V0 menos T0. Ok? Então, agora, mais uma vez, a gente percebe T0 como um fator comum, que a gente pode evidenciar ele. Então, a gente vai ter QP igual. Aqui a gente vai ter Cp vezes T0 vezes V1 sobre V0 menos 1. Tá? Então, agora nós descobrimos aqui o calor que foi utilizado, a quantidade de energia térmica em forma de calor que foi fornecida ao gás nesse processo de pressão constante, processo isobárico. E agora o que a gente vai fazer é pegar o quê? Como esse processo foi feito com o mesmo material, né, foi uma corrente elétrica que fluiu no fio de platina no mesmo intervalo de tempo, tanto para o processo 1 como para o processo 2, então significa que essas energias fornecidas aqui em forma de calor, elas são iguais. A quantidade é igual, tanto no processo 1 como no processo 2. Então a gente vai igualar eles e finalizar a nossa conta, tá? Então vamos fazer aqui, olha só, vou colocar. A gente vai ter o quê? Para finalizar, quantidade de calor a volume constante é igual à quantidade de calor à pressão constante, certo? Então a gente vai ter CV vezes T0, que multiplica P1 sobre P0 menos 1, é igual a CP vezes T0 vezes V1 sobre V0 menos 1. Agora a gente percebe aqui, ó, que T0, que é a temperatura inicial, ela é um fator comum que a gente pode simplificar, né? Então a gente vai ter aqui a simplificação de T0 e a gente já vai arrumar agora a nossa razão da maneira que nós queremos. Que a razão que nós queremos, olha só, se a gente for olhar lá no nosso enunciado, a razão é CPCV. Então, pegando aqui, olha só, o que é que a gente vai ter? CP, esse CV, ele vai aqui multiplicando, ele vai virar um fator de divisão. Então, a gente vai ter CP, CV é igual. E aí, qual é a razão que a gente vai ter aqui arrumada? A razão que a gente vai ter é P1 sobre P0 menos 1, P1 sobre P0 menos 1, dividido por V1 sobre V0 menos 1. Então aqui está a nossa razão, e aí a gente compara agora com as opções que foram fornecidas para nós. Ó. Então vamos voltar lá para a nossa questão. Qual é a nossa opção aqui? Letra B. Tá bom? P1 sobre P0 menos 1 e V1 sobre V0 menos 1. E a gente finaliza aqui a questão número 9, com a alternativa B. Questão 15 da prova do ITA dizia o seguinte. Considere um sistema de 3 máquinas térmicas M1, M2 e M3 acopladas, tal que o rejeito energético de uma é aproveitada pela seguinte. Sabe-se que a cada ciclo, M1 recebe 800 kJ de calor de uma fonte quente a 300 Kelvin e rejeita 600 kJ, dos quais 150 são aproveitados por M2 para a realização de trabalho. Por fim, M3 aproveita o rejeito de M2 e descarta 360 kJ em uma fonte fria a 6 Kelvin. São feitas as seguintes afirmações. Então, nós temos aqui 3 afirmações. E a pergunta é, conclui-se então que somente 1 está incorreta, 2 está incorreta, 3 está incorreta, todas estão corretas, ou então apenas 1 e 3 estão incorretas. A gente vai avaliar cada afirmação, e eu não li ainda há pouco porque a gente vai ter que fazer uma por uma mesmo, então vamos iniciar, tá? A primeira afirmação, ele diz que é inferior a 225 Kelvin a temperatura da fonte fria de M1. Ora, o que a gente tem de padrão das máquinas térmicas é a máquina térmica de Carnot, né, que é a máquina térmica ideal. Então a gente vai usar para fazer a comparação justamente isso. Tá? A gente sabe que o rendimento de uma máquina térmica, vamos colocar aqui que a gente está avaliando a primeira afirmação. Né? A gente sabe que o rendimento ela pode ser escrita em termos da quantidade de energia recebida na fonte quente e rejeitada pela fonte fria, né? Na fonte fria. Então a gente tem 1 menos
Q2 sobre Q1. Né? Q2 é o calor rejeitado e Q1 é o calor recebido da fonte quente. Então, para essa nossa máquina térmica aí, esse é o rendimento. Esse rendimento ele não pode ser maior, ele não pode ser menor do que o rendimento da máquina térmica de Carnot, né? A máquina térmica de Carnot ela que tem um rendimento ideal. Então, esse valor aqui ele tem que ser menor ou igual, que seria o máximo de rendimento, ao rendimento pela máquina de Carnot, que nós sabemos que é como? Ele é dado por 1 menos T2 sobre T1, que são as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Tá? Agora que a gente vai fazer nossa comparação, olha só, por quê? Aqui nessa desigualdade, o que é que nós podemos tomar? Nós podemos tomar aqui o seguinte, que a gente tem esse 1, que ele pode ser simplificado, e a gente vai ganhar o seguinte, quem é Q2? Q2 é o calor rejeitado pela fonte 1. Ó, ele rejeita 600. Então a gente vai ter aqui 600 dividido por 800, que é o que ele recebe da fonte quente. Ó. Então ele recebe 800 kJ. Tá certo que as unidades são quilo, mas os dois estão no mesmo múltiplo, né? Então teria uma simplificação aqui. E isso tem que ser o quê? Menor ou igual à razão de T2, que a gente não sabe qual é a temperatura da fonte fria da máquina 1, mas a gente sabe que a temperatura da fonte quente é de 300 Kelvin. Tá? Então aqui a gente pode fazer uma simplificação dos zeros, né? Logo no 600 e no 800, todos eles são múltiplos de 100. Então a gente pode fazer a simplificação aqui, eu vou ter 6/8, que isso é equivalente a quanto? A 3/4, né? Então a gente vai ter aqui 3, e fazendo já a multiplicação cruzada aqui, a gente vai ter 3 vezes 300, dividido por 4, tem que ser menor ou igual a T2. Tá bom? Então quando a gente faz essa análise, agora o que é que a gente vai ganhar? Aqui eu tenho uma situação que eu posso logo fazer o seguinte, né? 300 dividido para 4 vai dar 75. 75 vezes 3 vai dar 225, né? Então a gente vai ter aqui 225. Isso aqui é uma temperatura na escala Kelvin, então vamos colocar aqui Kelvin menor ou igual a T2, tá? Esse resultado que a gente conseguiu, ele significa o seguinte, que a minha temperatura da fonte fria, ela tem que ser maior ou igual a 225. E a afirmação está dizendo que é inferior a 255. Então eu estou acabando de ver que isso não acontece. Logo, a minha afirmação 1, ela é falsa. Ok? Então aqui já fechamos a primeira, a gente viu que ela é falsa. Isso daqui é o resultado que a gente encontrou avaliando com a máquina térmica de Carnot, que é a que tem o rendimento maior possível. Agora a gente vai para a afirmação 2 e ela diz o seguinte, o rendimento do sistema é de 55%. Para a gente fazer esse rendimento do sistema, a gente precisa usar aquela outra situação de rendimento que é o quê? Que é o trabalho dividido pelo calor, pela energia recebida da fonte quente. Então a gente vai fazer o quê? O trabalho realizado por cada máquina, por M1, por M2 e por M3. Depois que a gente fizer isso, a gente faz a divisão pelo calor recebido da fonte quente, que são 800 kJ. Tá? Então vamos lá fazendo o nosso item 2. No item 2, o que é que a gente vai ter? Primeiro, vamos calcular o trabalho da máquina 1, né? Que eu vou chamar de W1. Esse trabalho ele vai ser feito como? A máquina ela recebe 800 kJ de energia térmica em forma de calor e rejeita 600. Então quer dizer, a energia aproveitada para realizar trabalho é de 200 kJ. Tá? A máquina 2, né? Lá no enunciado ele fala para nós que ela já utiliza uma quantidade, né? Olha só. Então, M2 utiliza 150 do que ela recebe, que é o rejeito de M1. Então, esse é o trabalho, né, da máquina M2. Então, 150 kJ. Agora a gente tem o trabalho da máquina 3, tá? Então, lá na máquina 3, o que é dito para nós?
é dito o seguinte, olha só. Por fim, M3 aproveita o rejeito de M2, ou seja, M2 ele aproveitou o rejeito de 600, só que ele utilizou 150 para fazer trabalho. Ou seja, ela rejeitou 450 que M3 pega esse rejeito. E ele descarta 360 para uma fonte fria de 6 Kelvin. Então a gente vai ter aqui 450, que foi o rejeito de M2, 450 kJ, menos 360, que é o que ela rejeita para a fonte fria de 6 Kelvin de temperatura. Então a gente tem aqui o trabalho realizado de 90 kJ. Tá? Agora o que eu preciso para fazer o rendimento do sistema é do trabalho total. E o trabalho total basta a gente fazer o quê? A soma desses trabalhos parciais aqui de cada máquina. Tá? Então a gente soma isso daqui, eu vou chamar de WS, que é o trabalho do sistema. Então, 200 mais 150 mais 90. 200 mais 150, 350, mais 90, 440. Tá? 440 kJ. Esse é o trabalho que o sistema realiza. E agora, para a gente fazer o rendimento, vai ser o quê? Esse trabalho, 440, pela quantidade de energia recebida da fonte quente. Que foi o quê? 800 kJ. Tá? Chegamos aqui, olha só, a gente já pode simplificar um zero, né? Então a gente vai ter 44 dividido por 80, que a gente pode simplificar isso daqui por 4 também, né? Então a gente já vai ter aqui 11 20avos. Como a gente quer em termo percentual, bastaria a gente pegar esse valor e multiplicar por 100 para a gente ter em termos percentuais, né? Ora, a gente vai ter aqui 100 dividido para 20 é 5, e 5 vezes 11, 55%. Ou seja, a afirmação 2, ela é verdadeira. Tá? Então a gente tem um rendimento do sistema de 55%. Então vamos colocar lá nas nossas anotações. Né? Aqui, olha só. O nosso rendimento de 55% é verdadeiro. E aí, por fim, a gente vai para a última afirmação, que é: o rendimento do sistema corresponde a 80% do rendimento de uma máquina de Carnot operando às mesmas temperaturas. Tá? Então vamos lá, a gente já viu que o rendimento do sistema aqui está calculado para nós, né? Esse rendimento foi de 55%. Então agora eu vou calcular o rendimento desse sistema operando com uma máquina de Carnot. Tá? Então a gente tem a temperatura 1, vamos anotar aqui, né? Que é 300 Kelvin, tá? 300 Kelvin, e a temperatura da fonte fria, que é 6 Kelvin. O rendimento da máquina de Carnot nós usamos lá na afirmação 1, né? Então vai ser 1 menos T2 sobre T1. Isso vai dar para nós 1 menos 6 dividido por 300, que isso daqui é a mesma coisa que a gente escrever 1 menos 50avos, tá? E 1 dividido por 50, isso vai dar 0,02, né? Então, a termos percentuais, a gente vai ter aqui 1 menos 0,02, que é igual a 0,98, ou seja, a gente tem aqui 98% de rendimento. Esse seria o rendimento ideal da máquina operando essas temperaturas. Só que agora eu preciso saber quanto é 80% desses 98%. Então eu vou pegar o 0,98, né? Então para eu pegar 80% desse rendimento, eu vou fazer 8 décimos, que é o 80%, multiplicado por 98 centésimos, que é o nosso rendimento da máquina de Carnot. Tá? Então eu vou ter aqui, como denominador, nós vamos ter 1000, e nós vamos ter 98 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72, com mais 6, 78. Então aqui nós vamos ter 0,784, que em termos percentuais nos dá 78,4%. Ou seja, isso daqui é o 80% do rendimento da máquina de Carnot. Mas a gente vê que o rendimento do sistema foi de 55%.
Então, quer dizer, não está operando a 80% desse rendimento ideal. Ou seja, a nossa afirmação lá em cima, a nossa afirmação 3, ela é o quê? Falsa. E se essa afirmação 3 é falsa, significa que a nossa opção aqui é apenas as afirmações 1 e 3 estão incorretas. Tá? Então, marcamos aqui. E nós fechamos a questão 15 aí sobre a segunda lei da termodinâmica, falando sobre máquinas térmicas, tá bom? Então é isso aí, exatalizadores. Eu espero que vocês tenham curtido aí as nossas questões, as soluções que foram propostas, tá? Se você tiver uma outra ideia de solução, você pode deixar aí no comentário, que depois eu compartilho e jogo lá no nosso Instagram, tá? Então deixe seu gostei aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, tá? Vá lá no nosso Instagram para você acompanhar os resumos e também deixa lá aquilo que você deseja para o canal. Beleza? Então, até o nosso próximo vídeo e tchau!